Meu nome é Paulo Camis, eu sou geriatra e professor de Clínica Geral do Hospital das Clínicas da USP. Sou também desenvolvedor do projeto Mente Turbinada, que tem uma plataforma em versão web e aplicativos nos smartphones. Eu estou com vocês no programa Naturalmente. Eu gostaria de saber de um médico o que eu posso fazer para mais tarde, quando eu chegar na minha terceira idade, eu estar numa qualidade de vida melhor, na saúde. O que eu posso fazer? A gente pode falar de 5 pilares. Então a gente está falando de atividade física regular, alimentação saudável, inserção social. Percebe, né? Quem é que hoje dá importância para isso? Será que alguém tem saúde na cidade de São Paulo com toda a insegurança? Ou no Brasil? Né? Inserção social. Né? Será que vivendo com medo? Você sai todo dia de casa sendo agredido. É tudo para ontem. A quantidade de informações que você tem que assimilar. Ninguém dá conta. É muito fácil alguém descompensar do ponto de vista emocional hoje em dia. Esse é só mais um fator. Quem hoje dá importância para estar com os amigos? Né? Isso eu estou falando fisicamente. A gente pode falar das redes sociais, elas até aproximaram as pessoas, mas não fisicamente. Você tem uma tendência muito grande ao isolamento social. Né? Então, esse é o terceiro pilar do envelhecimento saudável. Né? Aí qual que seria o quarto? Uma saúde emocional. Você percebe que pode até ser consequência dos outros 3. As coisas se casam. Né? E o quinto, cuidar das doenças, que infelizmente é o que a maioria dos médicos faz, só cuida das doenças, mas não se preocupa com o resto que frequentemente vai ocasionar essas doenças. Né? Então, frequentemente as doenças são consequência de um hábito de vida ruim. A gente volta naquele tema, mas por que as pessoas tomam tanto remédio hoje em dia? Né? Na maior parte das vezes é para compensar hábitos de vida ruins. Por isso, né, se você fizesse atividade física regular todo dia, né, se você fizesse uma alimentação saudável todo dia, né, se você estivesse com seus amigos, com a sua família, num ambiente adequado, eu duvido que você tivesse depressão, eu duvido que você tivesse pressão alta, muitas vezes, diabetes. Né. É claro que vão ter situações que fogem do controle. E o médico tem que intervir, tem que rastrear, tem que pesquisar, tem que prevenir. Né, as consequências disso. Só que é todo um contexto. Você tem que enxergar não só a pessoa, mas todo o ambiente em que ela está inserida. Something in the sun or the air. I know that you want me to stay with you, but no. So I'll keep on making excuses about the sun, the earth, the rays, our days are numbered, wide, and I'm tired of it. I know you're trying, but you'll never unravel me. Eita! Estamos aqui de novo, que bom! É muito bom e eu fico muito feliz de estar com vocês. A semana passada nós tivemos um programa bem gostoso com o Carlos Alberto Nóbrega. Vocês gostaram? Eu estava empolgadíssima, deu para ver, emocionadíssima também, deu para ver. E se você quiser ver novamente, porque vale a pena, vamos lá no youtube.com/programa Naturalmente. Aí vocês vão ver tudo aquilo novamente. O cara é um nobre, né? Nóbrega, que é um nobre, mas hoje nós estamos aqui com outro
Tru Cavalheiro. Nós estamos dentro de um escritório dos mais conceituados do Brasil, com o Dr. René, que vai falar de coisas que a gente não sabe. Como brasileiro, nós não temos conhecimento do Estatuto do Idoso e é importante, gente, nós temos que saber de muita coisa. E o Dr. René é um expert no assunto e vai nos esclarecer. Doutor, muito obrigada por prestar sua mão. Obrigado a você, Rosa, pelo convite. Muito obrigada por ter aceito, por abrir essa casa, esse escritório lindo, hein, gente? E nos esclarecer sobre os direitos que nós idosos temos, né? O Estatuto que é novo. É isso? Recentemente, se a gente pensar, ele é um estatuto novo, né? Ele é de 2003. Depois do aumento que nós tivemos aí de 22 milhões de idosos no país, veio a preocupação, né? Como é que está sendo esses idosos em relação aos direitos e às garantias. Então esse estatuto vem sacramentar alguns dos direitos e garantias que os idosos têm. Eu acho que assim, para falar para você, assim, são inúmeros os direitos e infelizmente a gente sabe que muitos são os idosos que não têm conhecimento desses direitos. Vamos deixar de ser aquele país jovem? Olha, a previsão, Rosa, é que em 2050 a população do Brasil seja aí 60% a mais de idosos. Então a gente deixa de ser um país de jovem e passa a ser um país de idoso. Um país de idoso que tem uma expectativa de vida muito maior do que se tinha antes. Sem dúvida. E como é isso na prática? Bom, o Estatuto, o que ele trouxe? Ele trouxe alguns direitos importantes. Eu vou citar para você os principais. Na área da saúde, por exemplo, nós temos 3 grandes direitos. Primeiro, o Sistema Único de Saúde. Hoje o idoso ele tem condição, por exemplo, de chegar no SUS e ter direito de preferência em atendimento. Coisa que há um tempo atrás a gente não tinha esse direito no Estatuto. Desculpe o riso. Eu já vi. Nós estamos falando do SUS. É verdade. Mas Rosa, veja se você não, como por exemplo há anos atrás você não tinha garantido esse direito, então o idoso ele chegava e concorria com qualquer outra pessoa. E hoje ele tem a preferência no atendimento. Então, vou te dar um exemplo. Se você chegar no Sistema Único de Saúde hoje e tiver aquela fila grande, você passa em consulta médica na frente de outras pessoas que não são idosas, por exemplo, entendeu? Isso é um direito já garantido pelo Estatuto, né? Um outro direito importante que o Estatuto trouxe para a área da saúde fala dos convênios médicos. Eu não sei se você tem esse dado, mas é muito comum quando o idoso chega aos seus 65 anos, às vezes um pouco mais, aos seus 70 anos, o convênio médico encaminha aquela cartinha. Sim, isso existia muito. E aí ele levanta o valor de uma forma que você não tem condição mais de continuar no plano de saúde. Agora não, o Estatuto ele te garante a possibilidade de você ter garantido o mesmo valor que você teria. É óbvio que reajuste anual qualquer convênio tem, mas você já não teria mais essa questão da idade especificamente. Mas a gente sabe que isso acontece. Tem idosos que estão recebendo essa cartinha aí e que não sabem. Isso que é pior. Isso nós estamos aqui. E aí, o que faz? Ele pode constituir, inclusive, um profissional habilitado, um advogado, por exemplo, para que possa reivindicar essa situação dele em relação a essa carta ou a esse aumento abusivo aí do convênio médico. Tá? Isso com base num texto legal. Então não é simplesmente uma discussão, vamos dizer assim, antagônica. Não, a gente está falando de um direito previsto, legítimo. Né? Legítimo. Outro direito importante dentro da área da saúde é a questão do acompanhante. Muitas vezes você via o idoso sendo internado e às vezes no próprio Sistema Único de Saúde ele não tinha condição, por exemplo, de ter um familiar ou um ente querido ali do lado dele. Agora o Estatuto garante a ele que ele pode ter um acompanhante junto com ele na internação. Importante, muito importante. Porque é uma judiação deixar um idoso lá, ir embora e ele quer sempre ter alguém, um apoio da família. Sem dúvida, né? Bom, saindo um pouco da área da saúde, você teve também um avanço grande na questão previdenciária. Como, por exemplo, o que mais nós vemos hoje no país é o idoso que ele não tem condição financeira
de muitas vezes se sustentar. Então o Estatuto ele trouxe uma importante mudança, que é a garantia desse idoso que não tem a condição de se sustentar, dele ir até a Previdência, e ele consegue após os 65 anos, né, essa é a data que limita essa condição, ele dá a entrada na Previdência e ele passa a receber um salário mínimo mensal. Doutor, você está dizendo que mesmo que ele não tenha contribuído, ele tem direito a um auxílio na Previdência? Previdência, é. Mesmo que não tenha contribuído? Sim, veja que é diferente do aposentado. Aqui a gente estaria dizendo que é um direito que ele tem relacionado à Previdência por conta da questão dele ser maior de 65 anos. Então a minha amiga que está lá em casa, que foi dona de casa a vida inteira, como você, ela nunca trabalhou, ela nunca contribuiu. E ela está precisando. Poxa, que bom dinheirinho. Sim, sim. Veja que a gente tem uma pesquisa que hoje, parte desses 22 milhões, nós estamos falando aí de mais de 10% já de idosos, eles têm o benefício do auxílio previdência. É muito interessante mesmo. Muito bom. Muito bom a gente ter conhecimento disso. Você sabe que com o Estatuto ele traz um importante direito, que é o direito de habitação. Hoje, se o idoso não tem um local, por exemplo, para morar, ele pode se inscrever num plano, né, habitacional do governo, e ele tem garantido 3% nesse programa, reservado para ele, para que ele possa ter a preferência na habitação. Vamos trocar em miúdos, doutor, porque isso eu sei que interessou para nossa amiga que está lá em casa. Ele tem direito, não é que nós possamos chegar e ter direito a um apartamento ou a uma casa. Nós temos direito à reserva, à compra. Exato, a então, reserva. Vamos deixar então, bem vou exemplificar. Se existe hoje um sistema habitacional de 100 apartamentos, 3 apartamentos o governo precisa disponibilizar e reservar para que exista preferência em relação ao idoso. Você sabe que é muito concorrido quando você abre hoje um sistema habitacional. É verdade. Muitas são as inscrições. Então o governo, o que ele faz? Com essa garantia, o idoso passa a ter percentualmente aí 3% reservado para ele. Esses 3% não se vende para ninguém, esses estão reservados para o idoso. Exato. Ele é óbvio pode que vir e comprar, gente, tá? Não é que o governo vai te dar um apartamento, não. Você tem direito à compra. Porque às vezes a gente é um pouco mais lento, né? Porque a idade chega, a gente vai ficando mais lento. Então corre, porque 3% é direito seu. Agora, olha, pegando um gancho nessa sua questão de estar mais lenta, você sabe que o Estatuto também traz agora uma importante inovação, que é a questão, não sei se você já sabe, mas hoje se o idoso quiser fazer um esporte, ir no cinema, num teatro, né, ou em qualquer festividade, ele tem um desconto de 50% em relação a esses espetáculos aí, vamos dizer assim. Então eu acho que isso também... Mas eu não sabia, esporte? Por que esporte? Esporte, o Estatuto também traz essa questão do esporte. Isso não quer dizer o clube, né? Muitas pessoas me perguntam, puxa, mas se eu ficar sócio de um clube, eu tenho 50% de desconto nele? Não, não é isso. Mas assim, um jogo, né, um evento esportivo, ele tem aí... Eu tenho 50% de desconto para ir ao estádio. Por exemplo, você vai lá ver o seu neto jogar basquete. Ai, o meu neto, você tem gente, 50% meu neto é lindo, de desconto. É lindo, meu neto. Vocês vão conhecer. Então, para ir assistir, vou ao estádio assistir um jogo de futebol. Eu falo que eu sou idosa e eu quero comprar o que se chama de meia entrada. Exato. A diferença é que você mostra a sua carteira de identidade. Eu não gosto. Né? E aí você tem essa possibilidade de ter os 50% de desconto. Que mais? Olha, existem mais uma série de direitos. Eu coloco aqui que é um direito que as pessoas já conhecem, que é o transporte coletivo. Então, eu também não sei se você sabe, mas hoje o idoso ele tem a possibilidade, seja no transporte intermunicipal como estadual, ele tem lá 2 vagas garantidas para ele, para que ele possa... No estadual também? Estadual também. Estadual então, fala-se 10%, na verdade. Eu vou na companhia de ônibus e vou para o Rio de Janeiro. Você faz a sua reserva com 24 horas de antecedência, porque às vezes você corre o risco, primeiro, de ter um outro idoso,
né? E o que o Estatuto garante é que você precisa fazer com uma certa antecedência essa reserva, para justamente reservar os 10% que a lei determina, para que você possa usufruir da viagem. 10% da ocupação. Da ocupação, entendeu? Então, é ótimo, né? Que você tem um transporte gratuito aí, estadual, nessas condições. Então, intermunicipal e interestadual, seria bom que fosse internacional. Internacional ainda não. Mas quem sabe essa mudança aí, não, a gente não pode trabalhar, propor essa condição. É verdade. E essa história de que eu tenho um processo judicial? Isso é muito legal, essa pergunta, porque algumas pessoas me questionam sobre isso. Puxa, ainda mais como advogado, né? Olha, Renê, por que a gente não, na prática não vê uma diferença na tramitação processual quando se trata de idoso, né? Existe uma grande diferença nessa questão da tramitação, porque o processo, Rosa, ele tem um rito, ele corre e tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Então, por mais que você tenha a preferência, você não tem preferência nas etapas. Então, mesmo você tendo esse direito de preferência, às vezes você se frustra, porque você fala assim, puxa, um processo que eu gostaria que demorasse, sei lá, 6 meses, por que ainda está demorando tanto, né? Então, aonde entra a preferência? A preferência entra na tramitação dessas etapas. Então, enquanto uma petição entra num processo e o juiz, na hora que ele tem lá aquela pilha de processo, ele pega, vai diminuindo a pilha para poder despachar, quando existe o seu processo com a sua cor diferente, a hora que ele vai despachar, ele já tira de cima para baixo, entendeu? Então, isso não é automático. Eu tenho que pedir para o meu advogado, para a pessoa que está me representando, que entre com um pedido por aquela pessoa ser idosa. Perfeito, é isso aí. O advogado precisa requerer. Então, tem que ter, não é automático. Não é automático. Está vendo a minha idade, está vendo lá, então essa é idosa, esse é idoso, esse não. E essa preferência é uma preferência que você pode utilizar não só na tramitação processual, mas nos órgãos públicos também. Então você tem condição, por exemplo, você tem um fórum, você vai num fórum, você tem a preferência, você tem, além da questão dos assentos, você também tem a preferência no atendimento. Então qualquer órgão público, você pode requerer essa preferência. Então, eu vou a um fórum, eu tenho preferência no atendimento. Atendimento, na tramitação, no momento em que você vai sentar para uma audiência, você tem cadeiras específicas para o idoso também. É mais ou menos o que funciona para quando a gente vai a um banco? Mais ou menos, é isso aí. É a preferência também na fila. Então, isso é uma dúvida. Supermercado, banco, qualquer loja, eles têm um caixa específico para idosos. Exato. Você veja que assim, tanto no supermercado quanto no banco, né, você realmente vê valer esse direito. Às vezes você não enxerga muito nos órgãos públicos mesmo. Então, por exemplo, você vai lá numa prefeitura, você vai lá num hospital, você vai lá num fórum, e às vezes você vai questionar a sua conta de eletricidade. Então ali você encontra às vezes dificuldades nessa questão da preferência. Às vezes até em restaurante? Também. Restaurante também é um local público. E você também tem a prioridade. Sempre? Sempre. Tem um restaurante que eu gosto muito de ir, que eles me dizem assim, não, mas aqui a gente não pode, porque tanta gente aqui, a gente não pode dar prioridade. Sempre. Essa é uma prioridade legal que você tem. Você pode chegar lá no restaurante... Você chama o doutor, tá? Pode chamar o maître também, viu? Você chama o maître lá e diz pra ele, olha, amigo, se você não me der a preferência, eu tenho aqui a oportunidade de ligar no 190, pode, e dizer lá, olha, estou aqui e está sendo frustrado um direito meu aqui do Estatuto, a polícia... Ele não tem direito de dizer que por ele ter um movimento muito grande... Ele não é direito dele dizer, não, aqui nós não respeitamos. Não, de jeito nenhum. Inclusive isso é uma pergunta bem importante, viu, Rosa? Porque muitas vezes o idoso ele pergunta assim, puxa, mas eu tenho todos esses direitos, mas como é que eu posso vê-los garantidos? Isso. Né? E você fez uma pergunta simples no restaurante, mas vamos dizer que seja mais complexo. O Estatuto ele te dá a autonomia de você buscar o poder
público para questionar esse seu direito. Então vou te dar exemplos. Quando é uma situação que envolve esse caso do restaurante, você tem a possibilidade de ligar para 190, para a polícia. Né? Quando é uma situação, por exemplo, violação à dignidade sua, né? Ou alguma agressão, você... Quando é violação à dignidade? Por exemplo... Qual é a situação? Quando você tem uma situação onde você é discriminada por ser idosa, né? Onde você é deixada de lado ou você é exposta a uma situação simplesmente porque você é idosa. Preconceito. Preconceito, né? Que pode ser até dentro de um ônibus. No momento em que você está em pé e a pessoa está sentada, você está sendo discriminado. Ali no momento em que você fala com uma pessoa e pede, por favor, eu posso sentar, já que a vaga é de idoso, e a pessoa com deboche diz, não, eu não vou levantar. Né? Nesse mesmo momento você sofreu uma discriminação. Né? E você já pode questionar isso. E a lei ela nos dá a oportunidade de buscar tanto a polícia e os conselhos, né, de idosos, onde você tem o conselho municipal, estadual e o nacional. Existem endereços próprios para nos atender? Sem dúvida, sem dúvida. Quais são os órgãos? Você tem as delegacias de polícia, você tem o Ministério Público e você tem os conselhos que são Conselho Municipal, Estadual e Nacional do idoso. Tá? Com endereços? Com endereços e telefones. Você consegue fazer a denúncia e questionar e ver garantido o seu direito. Quanta coisa importante, quanta coisa que eu estou aprendendo agora e acredito que você também. Vai ter que voltar, doutor. Estou à sua disposição. É de verdade? De verdade. Então a direção, a produção vai procurar a sua agenda, porque tem muita coisa que a gente quer saber, não é verdade? Eu estou aqui aprendendo muita coisa e acredito que você também. Para mim, novidade, direito, gente. Olha como é que nós somos. É nosso direito e está sendo novidade. Eu queria mesmo concluir dizendo que a importância desse programa, né? Porque a gente, na prática, né, sente a necessidade de que o idoso tenha o conhecimento do estatuto. Né? Infelizmente, a gente sabe que isso não é uma realidade dentro do Brasil. Sim, e por isso, a prática funciona diferente. E por isso nós vemos tanta desigualdade com relação ao idoso. Então eu quero te parabenizar por fazer esse programa, trazer à luz esses direitos e as garantias tão importantes para essas pessoas que na verdade devem continuar sonhando, né? Devem continuar a sua vida e que amanhã sou eu e você e todos nós vamos estar vivendo isso. É verdade. Né? Então é por isso que vai ser muito importante a sua volta, porque nós temos que falar de relacionamento com a família. Relacionamento com a família, como é que você está vivendo, com quanto, como, com quem, e a gente pede mesmo que seja possível isso. E os endereços dos órgãos públicos vão estar nas redes sociais, então ali vai dizer para você onde você pode ir, qual é o endereço direitinho. Doutor René, que grande valia, eu estou feliz com esse programa, de grande valia mesmo, e toda vez que mexer na agenda, vai separando, porque nós vamos ter muito que falar. Eu, por mim, faria quadro fixo, porque acho que tem muita coisa, muito assunto. Muito obrigada pela sua gentileza, por abrir esse escritório. Gente, é elegante aqui, muito bonito. Ele também. Obrigado. Até a semana que vem, gente. Obrigada. O ator de teatro, ele não teve o respeito necessário quando a televisão entrou forte. Cultura brasileira. Claro, cultura latina. claro. Para você ter uma ideia, eu fiz uma novela com a direção do Atílio Ricó com o Gianfrancesco Guarnieri para Record. Chamava-se Canoa do Bagre, toda gravada em Bertioga. E eu estava com o Guarnieri numa padaria tomando um café da manhã. Veio uma senhora, lembrou do Guarnieri e falou: nossa, que bom te encontrar aqui. Tinha uma revista que chamava-se Revista do Rádio, que tinha um quadro lá que era a Candinha, Fofocas da Candinha. Mexericos. Mexericos da Candinha. Aí o Altemarzinho Dutra
Ademarzinho Dutra, que era o diretor da rádio nessa época, me convidou para fazer. Aí eu fui lá, ai, olha, o Vanderlei Cardoso estava namorando não sei com quem. E comecei. Aí o Silvio viu e gostou e me chamou. Falou, não, você não vai fazer no Ademar, você vai fazer comigo. Aí fui fazer com ele. Isso na rádio? Na rádio, eu fiz rádio, fiz TV, tudo com ele. Com mais de 60, a gente pode ter elegância? Sempre. Aliás, é o momento 60, é o começo de tudo, né? Que é um começo da terceira idade. E você já não erra tanto. O jovem erra muito. Ele fica perdido, sem ter estilo. Com 60 anos você já tem seu estilo. E cada pessoa com uma idade, tipo 30, 40, 50, 60, 70, já tem seu estilo próprio. Então você só vai seguir aquilo que o seu coração quer vestir. Como é que foi? Você estudou moda? Foi atrás de moda? Sim, eu sou formado na faculdade.